Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo na gravação do YouTube. Se você quiser participar comigo ao vivo das próximas lives do Papo Glaucoma, é só seguir no Instagram. Toda sexta-feira às 5 da tarde tem live e participando comigo ao vivo você tem a chance de tirar as suas dúvidas. Boa tarde para o pessoal do Instagram que está chegando aqui. A live de hoje é tema livre, perguntas e respostas. Vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem dentro da oftalmologia e já podem ir mandando as perguntas de vocês aqui na caixinha de comentários, ou então pode mandar também nesse balãozinho que tem a interrogação que está em algum lugar aqui nesse cantinho da tela de vocês, pode mandar aqui também. Enquanto vocês já vão me mandando aí as perguntas de vocês para eu responder, eu vou me apresentar para quem está chegando novo por aqui. Meu nome é Samantha, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado para que com isso vocês possam enxergar pela vida toda. Bom, pessoal, que tá chegando aí, deixa eu ver, bem-vinda Carla, Sebastiana, Virgínia, Anne. Podem ir mandando aqui as dúvidas de vocês e enquanto vocês me mandam, eu já separei uma perguntinha aqui da Maria das Graças que ela me mandou. Bom, perdi a pergunta da Maria das Graças, mas calma aí, ela perguntou sobre toxoplasmose ocular. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, até porque a infecção por toxoplasmose pode ter uma relação direta com glaucoma, tá? Bom, a toxoplasmose é uma das causas mais comuns de infecção nos olhos. Ela causa uma infecção intraocular dentro da bolinha do olho, que a gente chama de uveit. Não tem a conjuntivite? A conjuntivite é quando o olho está infeccionado por fora. Quando o olho está infeccionado pelo lado de dentro, a gente chama isso de uveit. E uma das causas mais comuns de uveit é a toxoplasmose. E todas as uveites têm risco de ter aumento da pressão ocular, levando a glaucoma. E uma das que mais causa glaucoma dentre as uveites é justamente a toxoplasmose. Além de poder causar glaucoma, a toxoplasmose ela pode também causar cicatrizes na retina, no fundo de olho. E dependendo da localização em que está essa cicatriz, isso pode ou não atrapalhar para enxergar. Geralmente, quando a cicatriz da toxoplasmose está no cantinho da retina, ela não atrapalha muito, a pessoa tem visão normal. Mas quando essa cicatriz está bem no meio da visão, aí nesses casos a gente pode ter uma baixa de visão muito importante. Então, no Brasil, toxoplasmose é uma infecção muito comum. Se a gente fizer exame de sangue, todos nós vai dar positivo em quase todo mundo. Quase todos nós temos o bichinho da toxoplasmose na gente. Mas algumas pessoas, quando tem uma baixa da imunidade, ele pode manifestar como uma inflamação ocular e pode tanto causar glaucoma quanto pode também deixar cicatrizes na retina. Aproveitando que a gente está no tema das uveites aqui, eu já vou responder. Eu vi que teve mais gente que mandou antes, tá, gente? Eu vou voltar ali, mas eu vou aproveitar que estou falando de uveite para responder aqui a Virgínia. Ela conta que já operou 2 vezes glaucoma, mas está com uveite há 1 ano e não tem olhado o glaucoma. Ela pergunta o que fazer. Bom, primeiro de tudo, a gente nunca pode abandonar o acompanhamento de uma coisa para cuidar só da outra. A gente tem que cuidar das duas juntas. E aí, nesse caso em que a pessoa tem mais de um problema, o ideal é que isso seja acompanhado por 2 especialistas. Nesse caso da sua situação específica, um especialista em glaucoma e um especialista em uveite.
tá? Para tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, como eu vinha dizendo, o uveíte é um nome que a gente dá para qualquer quadro de inflamação dentro do olho. Então, precisa saber especificamente o que está inflamando o seu olho. Pode ser uma infecção, como no caso da pergunta anterior, mas não só isso. Qualquer reação inflamatória pode causar uma uveíte, tá? Tem várias doenças, principalmente doenças reumatológicas, doenças das articulações, que também podem causar inflamação, intraocular. Então, sempre que a gente está diante de um quadro de uveíte, a gente precisa buscar qual é a causa dessa uveíte e fazer um tratamento específico daquela causa, porque cada causa de uveíte vai ter um tratamento diferente. A próxima pergunta, a Celina falou aqui que ela tem glaucoma e catarata e ela gostaria de saber se ela pode operar as duas juntas. Sim, pode, mas tem alguns detalhes específicos que a gente precisa avaliar muito caso a caso, tá? Por quê? A cirurgia de catarata, em geral, ela não muda muito de uma pessoa para outra. Quando a gente vai operar a catarata, é a mesma técnica cirúrgica que a gente usa em todos os casos, que é uma técnica que se chama facoemulsificação, que a gente encurta por um apelidinho como faco. Tá? Então, todo mundo que vai operar catarata, a técnica que a gente usa em geral é a faco. Agora, o glaucoma não é assim. Existem diversas, mais de 10 técnicas de cirurgia diferentes para o glaucoma. Tem algumas que são mais usadas para glaucomas iniciais, tem algumas que são mais usadas para glaucomas avançados, mas qualquer uma delas a gente sempre tem a possibilidade de fazer junto no mesmo procedimento o glaucoma e a catarata. E aí é questão de ver para o seu glaucoma qual que é a técnica cirúrgica mais adequada e também qual que é o objetivo que se tem com essa cirurgia. Se é um objetivo de diminuir o uso dos colírios, se é um objetivo realmente de controle do glaucoma que não está bem controlado, tem que ver o quanto que precisa baixar a sua pressão, tem que ver também o tipo do seu glaucoma, glaucomas de ângulo aberto e glaucomas de ângulo fechado, o tipo de cirurgia que a gente faz é diferente. E um detalhe também é que nem todo mundo precisa obrigatoriamente operar o glaucoma. Tem casos em que a gente pode manter o tratamento do glaucoma e operar somente a catarata. Então, dependendo de como está o seu caso, principalmente nos glaucomas de ângulo fechado iniciais, isso é uma opção muito boa também, tá? A próxima pergunta, vamos lá, vamos seguir aqui no assunto de cirurgia. A Sebastiana tá contando aqui que ela fez um implante de tubo. No começo a pressão baixou para 2 e depois subiu para 50. E agora, depois de 6 meses, está em 26 e ela pergunta o que ela faz. Bom, pessoal, todas as cirurgias de glaucoma têm como objetivo baixar a pressão ocular. Então, a gente sempre opera para que a pressão ocular baixe. Mas é muito difícil de a gente quantificar o quanto que a pressão vai baixar. Então, uma das complicações mais comuns de todas as cirurgias de glaucoma é que no começo, principalmente nas primeiras semanas, a pressão fique mais baixa do que deveria, que foi o que aconteceu, que a Sebastiana falou aqui, que logo depois da cirurgia a pressão dela ficou em 2. Então, a pressão baixar mais do que a gente queria é uma das complicações mais comuns de todas as cirurgias de glaucoma. Na grande maioria dos casos, a gente consegue resolver isso só mesmo fazendo o ajuste de medicamento. Então, a gente ajusta ali o colírio de pós-operatório, a gente pede para fazer um repouso um pouquinho mais rigoroso e aí com isso a gente consegue fazer com que a pressão suba mais um pouquinho e regularize. Mas tem casos em que a gente não consegue só no ajuste e às vezes a gente precisa voltar no centro cirúrgico e fazer mais alguns pontinhos para a pressão subir.
tá? Então, isso é uma possibilidade quando a pressão fica baixa demais. E ela não pode ficar baixa demais porque a visão embaça, tá? Então, principalmente pressão abaixo de 6, se tiver embaçando a visão, a gente precisa corrigir. Na grande maioria dos casos, com ajuste de colírio e repouso, mas em alguns casos pode precisar dar mais ponto na cirurgia. Agora, a segunda situação que a Sebastiana falou foi que no começo a pressão ficou baixa, mas depois a pressão voltou a subir e a ficar alta demais, tá? Nesse caso em que a gente opera e a gente não atinge níveis adequados de pressão ocular, a gente considera isso uma falência dessa cirurgia. Essa cirurgia não funcionou tanto quanto deveria. Agora, um detalhe importante. Nem sempre a cirurgia sozinha consegue controlar a pressão. Tem casos em que a gente usa colírios e a cirurgia juntos. Então, se controlou a pressão, mas não foi só com a cirurgia, precisou de colírio, isso não é falência. A cirurgia está funcionando, ela só precisou de um empurrãozinho a mais do colírio, tá? Agora, se fez uma cirurgia, tá usando tudo que tem que usar de colírio e mesmo assim a pressão ocular continua fora do objetivo, nesse caso a sua cirurgia não teve o resultado adequado. E aí a gente tem muitas opções diferentes e depende muito de cada caso o que a gente vai fazer. A gente pode optar por fazer uma limpeza da mesma cirurgia que já foi feita, que é o que a gente chama de revisão. Se foi uma TREC, a gente pode fazer um agulhamento. No seu caso, que foi um tubo, a gente pode tentar desentupir esse tubo, tá? A outra possibilidade é se a gente acha que essa cirurgia realmente não ficou legal e não vai funcionar, a gente pode partir para uma nova cirurgia. As cirurgias de glaucoma, muitas delas, inclusive o implante de tubo, pode ser feito mais de uma vez. Então a pessoa pode ter 2 tubos ou então 2 TRECs no olho, tá? Essa é uma outra possibilidade. Ou então a gente pode optar por um outro procedimento diferente. Um exemplo comum nesses casos em que o tubo não funciona é um procedimento a laser que se chama ciclofotocoagulação. Então, quando uma cirurgia não dá bom resultado, a gente tem muitas opções. O que a gente precisa ver é se a gente vai tentar corrigir aquele mesmo procedimento que já foi feito ou se a gente vai partir para um novo tratamento, tá bom? Próxima pergunta. Chegou aqui Barreto Rosane. Cirurgia de catarata interfere negativamente no glaucoma? Tenho as duas situações e a oftalmo comentou comigo que algumas pessoas têm interferência no glaucoma quando faz a cirurgia de catarata. Ótima pergunta, Rosane. Vamos lá. Uma pessoa que tem glaucoma, eu falei agora há pouco respondendo uma outra pergunta que a gente tem a opção de operar somente a catarata em uma pessoa que tem glaucoma, mas a gente tem que ter alguns cuidados para isso, porque senão sim, sem os cuidados adequados, uma cirurgia de catarata pode sim prejudicar o glaucoma. Em muitos casos ela ajuda, principalmente para quem tem glaucoma de ângulo fechado inicial a moderado, mas isso precisa ser muito bem conduzido. Uma preocupação que a gente tem é o seguinte: toda vez que a gente opera a catarata, a tendência é a gente ter um pico de pressão ocular. A pressão ocular sobe e pode subir bastante durante a cirurgia e nas primeiras horas após a cirurgia também. Isso pode acontecer tanto em quem não tem glaucoma e principalmente em quem tem glaucoma. Quando a pessoa tem um glaucoma inicial bem controlado, geralmente esse pico da cirurgia de catarata não é muito problemático. A gente faz as medicações adequadas para aquele controle e aquilo vai acabar se resolvendo dentro de alguns dias. Agora, se já é um glaucoma avançado,
esse pico de pressão ele pode levar a uma perda irreversível da visão. Então, quando a pessoa tem glaucoma avançado, sim, é muito perigoso a gente operar só a catarata por conta do pico da pressão ocular que a cirurgia gera. Agora, nos casos iniciais, a gente consegue com os medicamentos manter isso sem grandes repercussões. Uma outra preocupação em relação à cirurgia de catarata em quem tem glaucoma é o seguinte: toda vez que a gente faz qualquer cirurgia nos olhos, a gente sempre precisa, no pós-operatório, usar colírios que contenham corticoide. O corticoide, ele é essencial para a recuperação de uma cirurgia. Só que o corticoide tem como efeito colateral o aumento da pressão ocular. Então essa é uma outra preocupação que a gente tem quem tem glaucoma. Quando a gente vai operar a catarata, a gente precisa usar o mínimo possível de corticoide. Então pode ter problema por operar a catarata tendo glaucoma? Pode, principalmente se você tiver um glaucoma avançado ou então se esses ajustes de medicação no pós-operatório não forem bem conduzidos, tá? Mas em geral a cirurgia de catarata ela é muito segura, principalmente nas pessoas que têm glaucoma em estágio inicial, e eu sempre recomendo que antes de operar a catarata vocês procurem uma especialista em glaucoma para ver como é que vai ser a segurança do procedimento, para tomar esses cuidados de evitar pico de pressão ocular e usar o mínimo possível de corticoide, e também para avaliar se é uma boa oportunidade para operar o seu glaucoma junto com a sua catarata e aproveitar, já que você vai fazer uma cirurgia mesmo, e aproveitar para já operar as duas coisas, tá bom? O Mauro Ferreira tá contando aqui que ele fez um agulhamento ontem e ele pergunta se é normal a visão ficar embaçada. Mauro, sim, o agulhamento é um procedimento que embaça a visão por mais ou menos 7 a 10 dias. Quando a gente faz o agulhamento, é muito, muito, muito comum ter um pequeno sangramento dentro do olho, tá? Não é um sangramento grande, mas como o olho é pequenininho, 2 ou 3 gotinhas de sangue dentro do olho já é o suficiente para embaçar muito a nossa visão, tá? Quando a gente faz o agulhamento, o olho fica bem vermelho, o olho fica com aspecto de sangue pisado. Alguns pacientes até se assustam, porque no agulhamento, geralmente o olho fica mais vermelho até do que quando a gente faz cirurgias maiores, tá? E a tendência é que enquanto tenha esse sanguinho no olho, que a visão continue embaçada. E demora mais ou menos 7 a 10 dias para o olho lavar por si só esse sanguinho que fica depois do agulhamento, tá bom? A próxima pergunta, deixa eu ver aqui. O Eduardo tá contando que ele fez a TREC, acho que foi a TREC, né, Eduardo? Que tem 3 meses. E aí ele pergunta, que ele tá vendo embaçado, pergunta se é normal. Quem faz a TREC costuma ficar bem mais tempo com a visão embaçada do que quando a gente faz um agulhamento ou quando a gente faz só a catarata, por exemplo. A TREC é uma cirurgia que embaça a visão por bastante tempo. Na média, a maioria dos pacientes volta para a visão que tinha antes da cirurgia em torno de 1 mês, mais ou menos. Isso na média, tá? Mas pode demorar mais? Pode. Tem pessoas que pode demorar até 3 meses para depois da TREC a visão voltar ao que era antes. E uma outra questão é que toda vez que a gente faz qualquer cirurgia dos olhos, o grau do óculos muda. Então tem casos em que a pessoa só volta a ter a visão de antes quando a gente atualiza o óculos para fazer um novo, tá? Então, as cirurgias grandes do glaucoma, que são a TREC, o tubo, o agulhamento, todas elas embaçam a visão por um tempo considerável, tá? A próxima pergunta, deixa eu ver aqui, arte de vela.
perguntou aqui se o uso de pilocarpina com uso continuado se faz mal. Sim, o uso de pilocarpina continuamente tem alguns riscos, tá? Antigamente, há mais ou menos uns 40 anos atrás, tá? A gente tinha poucas opções de colírios para tratamento do glaucoma. Os colírios que existiam naquela época, até o final da década de 80, eram só o timolol e a pilocarpina. Só existiam esses dois colírios para tratar glaucoma. Todos aquele monte de outros colírios, como a brimonidina, que a Valéria tá falando aqui, todos os colírios da classe das prostaglandinas, a dorzolamida, todas essas medicações só surgiram da década de 90 para cá. Então, todo mundo que trata glaucoma há mais tempo do que isso usou muita pilocarpina, tá? Agora, depois que essas medicações mais recentes surgiram, a pilocarpina, ela foi quase que abandonada no tratamento do glaucoma. Por quê? Ela tem efeitos colaterais muito importantes. Ela dá muita dor de cabeça. Os pacientes que usam pilocarpina sentem muita enxaqueca, tá? Ela também embaça um pouco a visão porque ela faz os pacientes terem miopia, então ela embaça principalmente a visão de longe. E o que mais preocupa a gente disparado é que a pilocarpina em uso contínuo, ela aumenta o risco de descolamento de retina. Então, por conta disso, hoje em dia a gente não usa mais pilocarpina como tratamento contínuo, tá? A gente tem outras opções de colírios que são melhores, mais seguros, abaixam mais a pressão e que funcionam melhor para tratamento contínuo, tá? Agora, no seu caso especificamente, eu vi que você falou aqui que foi depois de um procedimento a laser que a pupila ficou dilatada. A pilocarpina, ela é um colírio que fecha o tamanho da pupila. Então, no seu caso, não seria nem com uma indicação de controle da pressão, né? Seria para fechar o tamanho da pupila. Mas, em geral, a pupila ficar com um tamanho maior após um procedimento, isso não é um problema muito importante a ponto de valer a pena o risco da pilocarpina, tá? Porque, em geral, a pupila de tamanho grande, ela dá um pouco de sensibilidade à claridade no começo, mas depois de um tempo a pessoa acaba se habituando com isso e o olho vai acostumando de novo. Então, é muito mais seguro, por exemplo, a gente usar um óculos de sol para essa sensibilidade à claridade do que a gente fazer um uso contínuo de pilocarpina, tá? Chegou uma pergunta muito legal aqui da Francilane e que eu atendi um caso assim essa semana. Ela conta aqui que tem 10 dias da cirurgia de GAT, que é uma das cirurgias minimamente invasivas do glaucoma, e ela pergunta se é normal ficar vendo bolas e moscas pretas. A pressão caiu para 8 após a cirurgia. Primeiro, Francilane, parabéns aí pelo excelente resultado da sua cirurgia. Agora, a sua pergunta, aqueles pontinhos pretos que aparecem na nossa visão de vez em quando, que a gente chama de mosca volante. Passa aquele pontinho preto assim, aí quando você olha para um lado, olha para o outro, aquele pontinho fica passando assim. A gente chama isso de mosca volante. Todo mundo tende a ter um pouquinho de mosca volante com o passar da idade, porque é uma degeneração natural dos nossos olhos que forma essas mosquinhas. E quando a gente faz qualquer cirurgia dos olhos, a gente acelera um pouquinho esse processo de degeneração e aí tende a aparecer mais mosquinha. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que eu operei a catarata dela e aí ela ficou muito preocupada porque apareceu mosquinha no pós-operatório, e aí ela foi no consultório para eu ver, mandou mensagem: doutora, apareceu um pontinho passeando aqui, já pedi para ela ir para examinar. O que é importante nesses casos em que aparece uma mosquinha nova? Examinar a retina, tá? Na enorme maioria dos casos, as mosquinhas, elas são benignas, elas não atrapalham para enxergar.
Com o tempo, o cérebro apaga a imagem da mosquinha e a gente acostuma com ela, ela não atrapalha. Mas tem um percentual pequeno dos casos em que a mosquinha pode significar um problema na retina. Então, sempre que aparece uma mosca nova, e é muito comum isso aparecer no pós-operatório, a gente precisa fazer um exame de mapeamento de retina com a pupila dilatada, para a gente ter certeza de que é só a degeneração benigna mesmo e que não tem nenhum problema na retina. Certo? Então procura seu oftalmo, na próxima revisão da cirurgia, conversa isso para examinar a retina e ver se está tudo bem. Soli Silva tá contando aqui que tá usando Druzolol e à noite também o Visulta. Ela conta aqui que sente um mal-estar e sente o coração acelerar e ela pergunta aqui se isso é normal. Soli Silva, vamos lá. Nós temos um colírio de glaucoma que tem alguns efeitos colaterais no coração, mas já adianto que não justifica o seu sintoma, mas vou explicar melhor para vocês. De todos os colírios de glaucoma, o único que mexe com o coração é o Timolol. E o Timolol é uma das medicações que está na composição do Druzolol que você usa. Tá? Agora, o Timolol, o efeito dele é o oposto. Ele lentifica o batimento cardíaco, tá? Então, não justifica você sentir aquela sensação de batedeira no coração, tá bom? Tem que procurar um cardiologista para investigar o que é isso, porque em alguns tipos de arritmia a gente tem contraindicação ao uso do Timolol. Eu, por exemplo, nasci com uma arritmia cardíaca que contraindica o uso do Timolol. Agora eu não tenho mais, eu tratei a arritmia, me livrei dela, mas tem alguns tipos de arritmia cardíaca em que é contraindicado o uso do Timolol. Agora, ele não acelera o coração, tá? Só tem que investigar o que você tá sentindo, o que é a causa disso, para ver se pode ou não usar. Seguindo no assunto de efeito colateral dos colírios, o Jairo tá contando aqui que usa Triplenex Ocupress e que tem muito sono à noite. Jairo, o Triplenex é uma medicação 3 em 1. Ele tem três colírios no mesmo frasquinho. Um deles é uma medicação chamada brimonidina. E essa medicação, ela dá bastante sono, tá? Então, é relativamente comum os pacientes que usam esse colírio que contém brimonidina. Aliás, ele tá em vários outros. Tem o Alfagão, o Alfabrin, o Combigão, o Brixag, Britens, o Triplenex. Todos eles têm brimonidina na composição. E então pode dar um pouquinho de sono. Tem pacientes que toleram isso, tem gente que me conta que nem consegue trabalhar, porque a pessoa pinga a gota da manhã e precisa ir dormir. E aí, nesse caso, quando o efeito colateral é muito significativo, não tem jeito, a gente precisa tirar o colírio. Não é uma coisa que você vai acostumar ou que vai passar com o tempo. Os pacientes que têm uma sonolência muito importante com a brimonidina, a gente acaba tendo que trocar ou por outro colírio, ou então trocar por um tratamento a laser, por uma cirurgia, tá bom? Temos tempo? Temos uns minutinhos, deixa eu achar mais uma dúvida aqui. Pessoal, eu sei que hoje vocês mandaram muita pergunta, hein? Vocês estão animados hoje, e aí não deu tempo nem de perto de eu responder todo mundo que mandou aqui. Mas quem eu não respondi, amanhã eu vou abrir caixinha de perguntas nos stories, e tem live toda semana, apareçam aí. Deixa eu achar mais uma aqui, deixa eu procurar uma legal aqui pra gente encerrar. O Rony conta aqui que ele faz uso de Tadalafila com prescrição, operou a TREC agora recente, tem 1 mês, e gostaria de saber se pode continuar com o uso moderado do mesmo. Essa é uma pergunta que eu recebo muito de vocês, se tem contraindicação da Tadalafila para quem tem glaucoma. Especificamente para o glaucoma, não tem contraindicação do uso da Tadalafila independente da sua cirurgia, tá? Agora,
que tem que ver? Existe risco de outras alterações oculares, principalmente alterações nos vasos sanguíneos da retina. Então, dependendo do tipo de glaucoma, dependendo se tem algum problema na retina associada, pode ser contraindicado pela retina. Mas pelo glaucoma em si, não tem contraindicação de uso da tadalafila. Segundo o comentário, se o uso da tadalafila é para fins recreativos, se é que vocês me entendem, 1 mês de cirurgia ainda é pouco tempo e ainda precisa fazer repouso, tá bom? Como essa foi rápida, eu vou pegar mais uma aqui pra gente encerrar. O Homero, voltando para o assunto do efeito colateral dos colírios, o Homero perguntou se o timolol dá lacrimejamento nos olhos. Homero, lacrimejamento não é um sintoma de glaucoma, tá? Mas ele é muito comum como efeito colateral de todos os colírios usados no tratamento do glaucoma, não só do timolol. Por quê? Todos os colírios de glaucoma deixam os nossos olhos ressecados. E aí, qual que é a resposta natural do nosso corpo? Aumentar a produção de lágrima. E aí a gente fica naquela choradeira lacrimejando. Então, lacrimejamento, todos os colírios de glaucoma podem causar através do ressecamento dos olhos. E aí, o que a gente faz? Não adianta ficar trocando um colírio para o outro, porque todos eles vão causar isso. Aí a gente compensa isso usando um bom lubrificante ocular, porque aí a gente vai tratar o olho seco, ele vai parar de produzir um monte de lágrima, tá? Ou então, outra opção, já que todos os colírios de glaucoma causam olho seco, uma outra opção seria mudar para um outro tratamento que não seja colírio. Então, de repente, fazer o tratamento com laser, fazer o tratamento com cirurgia, tá? A Elizabeth perguntou se o Iabac também pode dar o contrário. O Iabac é lubrificante, ele trata esse lacrimejamento, tá? Então, se tá usando e mesmo assim lacrimeja, é sinal de que tem que pingar mais vezes o lubrificante. Tá bom? Então, pessoal, acaba que todo mundo que tem glaucoma tem um pouco desse efeito colateral de olho seco que causa coceira, ardência, o olho vermelho, irritado, com aspecto inflamado. E aí a gente sempre precisa, para compensar isso, usar um bom colírio lubrificante. Os melhores colírios lubrificantes são os que têm na composição hialuronato, sem conservante. Tem vários, o Iabac, o Luna que vocês estão falando aí, tem outros, Iluropt, Viofta, o Cistane Hidratação, o Tealoid Duo, qual mais? O Artelac Splash também. Todos esses são colírios que a substância é o hialuronato e eles não têm conservante. Então, eles são os lubrificantes mais top de linha, tá? Não precisa necessariamente ser esses para todo mundo, tá? Mas para quem tem muito olho seco, essas são as melhores opções. Certamente tem outros que eu esqueci de falar. Já lembrei de um outro. O Ilo também é uma opção. O Laxime também. Então, tem muito. Se eu chego na farmácia, tem um monte. E aí, o que você vai procurar? Hialuronato sem conservante, tá bom? Bom, pessoal, foi um prazer ter vocês comigo aqui nessa live. Espero ter ajudado vocês. Quem eu não respondi, entra na próxima live, manda na caixinha de perguntas, me manda no direct também para eu responder as dúvidas de vocês. Eu me esforço demais para não deixar vocês sem resposta. Quem tá só aqui no Instagram comigo, não esquece que tem muita coisa boa lá no YouTube, tem vídeo toda quarta-feira e a gravação de todas as lives anteriores tá lá no YouTube para vocês assistirem. Essa live não fica gravada no Instagram, mas fica lá no YouTube para vocês verem, tá bom? Beijo, Rosemary, beijo, Eli, vou mandar seu cheirinho na Pipa aqui, acho que Pipa tá tirando o cochilo da tarde dela aqui. Beijo, Virgínia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom final de semana.